Mas afinal de contas, como podemos saber que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes se refere ao batismo no Espírito Santo? Como podemos também conceber que o batismo no Espírito Santo é uma experiência espiritual distinta da nossa convenção? Para que serve o batismo com o Espírito Santo? O que são essas outras línguas e para que serve esse dom? Se essas questões deixaram você intrigado ou ainda que curioso, fica conosco, que após a vinheta nós vamos abordar esses assuntos. Mas não esquece, aqui abaixo, na descrição desse vídeo, você tem o nosso quiz. O nosso quiz nada mais é do que um questionário de 10 perguntas elaborado pelo nosso querido amigo, o presbítero Lailton Alves. Recado dado, roda a vinheta. A paz do Senhor a você, eu espero que você esteja bem. Inicio minhas palavras agradecendo novamente ao nosso Deus por mais essa rica e gloriosa oportunidade de estar aqui em um EBD Sinopse juntamente com vocês. E nós estamos na primeira lição deste primeiro trimestre de 2021. Lição essa que tem o tema global, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina da atuação do Espírito Santo. E hoje nós vamos estudar especificamente sobre o batismo no Espírito Santo. Portanto, eu já convido você a abrir aí o seu material junto comigo ou fazer a sua leitura do texto oficial que se encontra no livro de Atos, capítulo 2, versículo de 1 ao 13. Leamos juntos o que diz a palavra do Senhor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Párfila, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossa própria língua falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de monstro. Glória seja dada ao nome de Jesus. O texto áureo, dessa lição encontra-se em Atos, capítulo 1, versículo 5. Leamos juntos o que diz a palavra do Senhor. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Glória seja dada ao nome de Jesus. Portanto, aqui, a verdade prática é simplesmente de nos concebermos a seguinte questão, que o batismo com o Espírito Santo, ele é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa experiência quanto à nossa convenção. O ponto central da lição de hoje, ele vai tratar exatamente sobre esse assunto, que o batismo do Espírito Santo ela é uma verdade revelada nas Escrituras. E nós temos aqui 3 objetivos gerais a saber. Primeiro, conceituar o que é esse batismo no Espírito Santo.
Segundo, é mostrar o propósito desse batismo com o Espírito Santo. E, por fim, destacar como é que se dá o recebimento e a evidência do batismo. Portanto, superados esses pontos iniciais, passamos a abordar os tópicos dessa lição. No primeiro tópico dessa lição, nós temos o seguinte título: o que significa o batismo no Espírito Santo? E para conceituar, é necessário, fundamental, trazer aqui o que acontece em Atos 2, que é o fenômeno do Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, quem batiza com o Espírito Santo? Será que algum deles recebeu esse prestígio, essa designação? Não. Quem batiza com o Espírito Santo é única e exclusivamente a pessoa bendita do Senhor Jesus. E qual foi a orientação que o Senhor Jesus deu antes um pouco de ascender aos céus e voltar para o Pai? Inclusive, na aula passada, nós tratamos sobre esse assunto, que era uma condicionante. Jesus deveria voltar ao céu, voltar ao Pai, para que assim o Consolador fosse enviado. E a palavra lá foi tratada como outro Consolador, que é alguém da mesma natureza, glória, honra e majestade, que estaria acompanhando a nós até a consumação dos séculos. Então, ele pediu para que ficassem todos reunidos em Jerusalém, naquele cenáculo, até que do alto fossem revestidos de poder. Então, receber o poder do alto, a promessa feita pelo Pai e também já revelada através dos profetas. E atualmente, no Novo Testamento, o que significa dizer esse revestimento de poder? É viver na plenitude e no fervor do Espírito Santo. É poder sentir a presença de Deus na nossa vida, fazendo a diferença com o nosso processo de santificação. Portanto, é imprescindível para que o homem esteja íntimo com o Espírito Santo, para que ele possa ser assim concebido como salvo. Então, nós temos aqui uma referência a duas bênçãos distintas. O batismo no Espírito Santo, ele é uma experiência muito diferente da questão da convenção, que é a salvação, que ela vem após o processo da regeneração, num devido processo de arrependimento genuíno. Aqui não foi tratado ainda, mas só dando alguns spoilers para vocês, João Batista batizava com água às margens do Jordão para o arrependimento de pecado. Ou seja, aqueles que professariam a fé, que sentiam de Deus agora de confessar os seus pecados, deixar essa é a simbologia aqui, é que morre uma natureza, o homem que imerge, ou seja, que é submergido nas águas, os pecados deles estão perdoados. Então, essa é a iniciação do processo do arrependimento do batismo de João Batista. Então, João Batista, ele fazia com que as pessoas se chegassem a Deus praticando esse batismo, simbolizando o arrependimento. Portanto, essa experiência, depois do arrependimento sincero, ela é uma experiência de início, de entrada, para aquele que antes estava totalmente desarraigado do Senhor Jesus, para agora a presença dele. Então, quando o Espírito Santo convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, o homem, ele, na sua sã consciência, avaliando agora a sua postura, sua condição perante a sua realidade com Deus, ele se sente na necessidade de receber o perdão que é ofertado por Deus, se arrependendo com sinceridade de todos os pecados que cometeu, fazendo assim seu ato de fé, deixando ser batizado por imersão nas águas. Mas acontece que o batismo com o Espírito Santo, ele é um fenômeno também espiritual, é uma experiência a mais que Deus assim nos concede. E valendo salientar também que o processo da regeneração que se dá após a salvação, ele tem a influência do Espírito Santo. Veja que nós somos totalmente dependentes da ação do Espírito Santo. Primeiro é ele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Um homem que não tem o Espírito Santo, uma pessoa que não tem o Espírito Santo na sua vida, dificilmente vai sentir a necessidade de buscar a Deus, de ouvir a palavra, de ter o temor do Senhor. Pois somente o Espírito Santo é que traz essa clareza de consciência. É a salvação, é através dessa nova criatura, desse novo nascimento, que é nascer do Espírito, aí sim que o homem está
passando a se habilitar a ser salvo. Mas o batismo do Espírito Santo, ele não acontece para quem não recebe ao Senhor Jesus como Salvador da sua alma. Ou seja, quem não recebeu o Espírito Santo de Deus, ele não tem essa sensibilidade para que a comunhão dele seja forte o suficiente para que ele receba o Espírito Santo. O Espírito Santo ele não habita em casas que não estejam de conformidade com os desígnios do Senhor. Qual é o conceito teológico que nós podemos então dizer o que é, né, o batismo no Espírito Santo? Primeiro ele ocorre em que situação? Se eu estou dizendo agora ao amado e querido ouvinte que são duas experiências distintas, então primeiro eu era desarraigado, eu não tinha dado ouvido ao Espírito Santo, o Espírito Santo não habita em mim, não agiu em mim. Então, o que é que aconteceu? Por eu ter endurecido o coração, usado o meu livre-arbítrio para ignorar o Espírito Santo de Deus, aí não tem jeito. Eu não sou nova criatura, eu sou somente criatura do Senhor, fui criado por Ele, então não tem o Espírito Santo, não tem muito algo que se fazer. Mas depois que eu aceito a Cristo como meu Salvador e tenho o processo da regeneração e o novo nascimento, sendo agora a morada do Espírito Santo, eu posso agora ter uma experiência a mais com o Senhor. Ela pode acontecer durante esse episódio, quando eu estou no momento do meu batismo, no momento da imersão nas águas, ou após esse momento. Então, no momento também da aceitação. E o que é que nós temos de conceito teológico? Para que serve, né, esse batismo no Espírito Santo? Ele serve para nos capacitar, para nos dar aptidões, para nos habilitar à obra do Senhor e iniciar o nosso serviço. E vamos tratar isso mais à frente. No segundo ponto, no segundo tópico dessa lição, nós temos aqui o propósito do batismo no Espírito Santo. Qual é a finalidade? Para que o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo? Justamente como eu acabei de lhe falar, para capacitar ao crente para o serviço. Lembrando que nem todo crente ele é batizado com o Espírito Santo. Existem pessoas que passam um longo processo, né, passam anos buscando, orando, nesse sentido, pedindo a Deus essa experiência do batismo com o Espírito Santo. No entanto, essas pessoas não recebem. Aí você pode, amado e querido ouvinte, se perguntar, e como é que ele sabe que ele não recebeu? Segura a sua curiosidade que daqui para o finalzinho desse vídeo, fica com a gente que você vai entender. Então, qual é o serviço que ele nos capacita? Ele nos capacita para que nós possamos ter uma vida santa e eficaz. Uma vida que tenha a Deus como norte e que seja agradável ao Senhor. Também a questão das línguas repartidas como de fogo demonstram aqui o processo de purificação. Então simboliza aí a pureza e a santificação que devem ser peculiares, pertinentes à vida do cristão. Também o revestimento pleno do poder de Deus, porque revestir é vestir de novo. Uma vez que eu aceito a Jesus como meu Salvador, eu recebo o Espírito Santo. Eu sou vestido com o Espírito Santo. Quando acontece a situação do batismo no Espírito Santo, aí eu sou revestido de poder. E para que eu faço isso também? Para o outro serviço, que é a proclamação e o testemunho do Evangelho de Cristo. Me dá mais propriedade falar de algo que eu conheço, de algo que eu me experiencio, do que algo que eu só ouvi falar. Então, o segundo ponto deste tópico está relacionado à capacitação do Espírito Santo. O batismo, ele traz muita ideia de imersão, tanto quanto o batismo de João, nós podemos ser imergidos no Espírito. Aí vem a expressão cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo tem algumas considerações que nós podemos fazer, mas por causa do tempo muito pequenino, reduzido aqui neste quadro, eu vou ser breve. Para Lucas, é tudo que você recebe de mordomia cristã, tudo que você recebe da parte de Deus, para que você administre. É o que nós somos, mordomos. Nós aqui não temos absolutamente nada. E para aqui o apóstolo Paulo, nós temos que são funções mais voltadas ao exercício da atividade ministerial, mais voltados para a igreja, mas para a obra do Senhor. Portanto, nós temos aqui não uma dubidade ou uma contradição, mas dois conceitos que são complementares.
Porque quando agimos de forma agradável a Deus, nos usufruindo de tudo que Deus nos fornece, nesse direito agora de mordomos de Deus, para exercer o serviço dele da forma que se deve. Portanto, ser cheio do Espírito Santo e o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, isso dá muito essa conotação, essa ideia de ser submergido. Então, no terceiro ponto deste tópico, nós temos que o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, ele é uma necessidade real e atual. Por quê? Porque o Pentecostes, o que aconteceu no dia de Pentecostes? Vamos pensar aqui de forma muito cognitiva e racional. Os discípulos que tinham experiência de testemunhar, de lançar os alicerces da igreja, os apóstolos, qual é a principal tarefa agora? Propagar essa mensagem. Eles não tinham Bíblia para levar. Eles não tinham a palavra escrita para levar. Então, o que precisava ser feito? Deus, de forma onisciente, de forma poderosa, ele supriu a necessidade da igreja para que ela fosse impulsionada nessa marcha de mais força para que a palavra do Senhor pudesse chegar a ser pregada pelo mundo. Então, nós vemos que o empenho aqui foi de revestir para iniciar a atividade de evangelização, fundar a igreja na terra. Então, você quer dizer, irmão Edgar, que somente naquele tempo é que era preciso, então é por isso que não tem mais batismo no Espírito Santo? Eu não disse isso. Eu disse que no início, uma das finalidades, e hoje, até hoje, uma das finalidades é justamente essa, sim, de revestir ao crente para que ele possa ter a aptidão, a habilidade, a capacidade de propagar, de levar a palavra do Senhor. Porque lembra, quem convence não é o irmão Edgar, não é o outro pregador. Nós somos somente mensageiros, porta-vozes. O Espírito Santo é que faz toda a obra. Então, qual é essa necessidade? Não é? Por que nós temos essa necessidade? A necessidade ela vem dessa intimidade que nós devemos nos relacionar com a pessoa que queremos, obviamente, passar a eternidade com ele. Como é que eu posso ser coerente quando digo que quero passar a eternidade, quero morar no céu com o Senhor, e em vida eu não tenho uma comunhão com Deus? Seria um pouco incongruente, seria um pouco discrepante, não faria muito sentido. Então, como ser batizado então? Já que é uma necessidade para os dias de hoje, o que é que nós podemos fazer? Não tem como eu lhe falar. Você pensou que eu ia falar, não foi? Eu percebi. Bom, não existe uma regra engessada, não tem um passo a passo para que o irmão Edgar possa lhe dizer para que você atinja essa experiência espiritual maravilhosa que é o dom de ser batizado no Espírito Santo, o dom de línguas. Por que o dom de línguas está associado? Porque o dom de línguas é a evidência física, o que é perceptível. Uma curiosidade agora, se você ficou agora com essa dúvida na sua mente, parece que eu senti isso vindo agora, preste atenção. Quando todos estavam no cenáculo e o Espírito Santo desce em forma de língua repartida como de fogo, preste atenção. Todos eles que receberam o Espírito Santo, lembra? Todos falaram em línguas. Então, cai aqui por terra alguns conceitos que são pregados por outras denominações. A princípio que para ser batizado no Espírito Santo, eu não preciso falar em línguas. Não tem respaldo bíblico. As pessoas que têm essa experiência do batismo com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, que é a mesma coisa, elas manifestam essa presença, elas testificam deste fenômeno espiritual por meio de falar em línguas. Então, e essas línguas são, daqui a pouquinho, né? Eu já ia me antecipar, mas vamos nos segurar um pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos falar como é que se dá essas línguas. Mas aí você se lembra que nós estamos falando como ser batizado. Mais uma vez, reiterando, não existe uma receita pronta para você ser batizado no Espírito Santo. Mas alguns passos aqui são naturais que se faça. Primeiro, o arrependimento sincero. Você tem que ter sinceridade. Você não pode achar que Deus é uma criança que pode ser enganado ou uma pessoa que você pode ludibriar. Então,
o arrependimento sincero é a primeira necessidade. Segundo, ter fé, de fato, no batismo com o Espírito Santo. Se você está buscando uma coisa que no seu coração você duvida que seja real, então a primeira dificuldade está aí, a sua fé. Ela não está totalmente voltada para isso. Então, depois desse passo, nós temos a oração e a paciência. Existe um processo de que a pessoa, após a conversão e após o batismo, ela já recebe o Espírito Santo. Já tem situações, caso a caso, Deus tem uma forma. Por isso que nós temos que Deus é um Deus real e pessoal. Ele tem a sua forma de trabalhar com cada um de nós. E agora, no terceiro e último tópico dessa lição, nós temos aqui justamente o que eu ia lhe antecipar, que é o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Então, as outras línguas, o que é isso? Ou glossolalias, ou glossolárias, como falam, são línguas inteligíveis. O que é que significa isso, irmã? Não parte do meu intelecto. Você lembra que nós lemos aqui no texto oficial que, embora sendo galileus, eles falaram nos vários dialetos, se especula aqui mais de 17 dialetos, no idioma daqueles estrangeiros, falaram as grandezas de Deus. Perceba, todos falaram em língua que cada um dos que estavam ali de diferentes lugares perceberam que era a sua linguagem de nascença e não era a deles, e que eles não estavam falando palavras como se fosse lápis, caderno, palavras soltas. Eles estavam pregando, eles estavam falando da grandeza de Deus em cada idioma, sem sequer ter estudado uma única palavra daqueles dialetos. Aí você me fala que, irmã Edgar, uma pergunta, e essas línguas são apenas línguas estrangeiras, línguas daqui? Não, existem línguas celestiais que são concedidas para nós. Línguas que nós não compreendemos, mas Deus compreende. E daqui a pouco nós vamos tratar. Hoje foi uma aula muito assim, né? Uma aula muito interligada, mas o tema é assim, dessa forma, maravilhoso. Então, quando se fala em outras línguas, línguas não aprendidas, essas línguas, elas evidenciam que você é uma pessoa que teve a experiência do batismo no Espírito Santo. A nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, ela tem que essa é, sim, inicialmente uma das evidências, mas uma vida pautada na presença do Espírito Santo em plena comunhão, ela vai muito além dessa experiência. Por quê? Não diminuindo a experiência do batismo do Espírito Santo, não quero que você me entenda dessa forma, mas sempre Deus nos chama para mais perto, para mais perto dele. Então, entenda, eu fui batizado no Espírito Santo, e quando a minha comunhão com o Espírito Santo está da forma que deve estar, que eu estou em retidão para com Deus e o Espírito se agrada desta moradia, o que é que o Espírito faz? Ele começa a produzir os frutos e manifestar os dons. E tudo isso provém do próprio Deus, do próprio Espírito Santo. Então, isso é que é uma evidência plena que você é uma pessoa que tem plena comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, assim nós vemos que, como acabei de mencionar para vocês, no versículo 11 do capítulo 2, nós vemos que eles falavam em outras línguas, as línguas nativas, as grandezas de Deus. E também nós vimos lá que na casa de Cornélio, lá em Atos, capítulo 10, versículo 46, que todos ouviram eles falar em outras línguas. Então, mais uma vez aqui, testificando para você que ela é uma evidência física dessa experiência espiritual, sobrenatural, que é o batismo no Espírito Santo. E qual é a função dessas línguas? A primeira função é essa, é ser uma evidência, é sinalizar que você foi batizado no Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, nós temos que ela está voltada muito para orações pessoais. E lá em Atos também, ele está colocado como recebimento de poder profético. E para Paulo menciona que chama também de língua do Espírito Santo, é a linguagem que nós utilizamos para um diálogo mais privado, uma criptografia, se eu posso assim colocar, de nós para com Deus. Porque quando se ora em espírito, né, o nosso espírito ora bem e nós conversamos com Deus. Então, serve demais o dom de línguas para a edificação pessoal,
para que nós sintamos que o Espírito Santo está cada vez mais presente. E na atualidade, os sinais das línguas estranhas, eles permanecem. Porque dos 3 sinais que ocorreram no dia de Pentecoste, qual foram eles? O som de um vento forte e impetuoso que encheu toda a casa, as línguas repartidas como de fogo e as línguas estranhas. Então, esses 2 primeiros, eles não ocorreram mais. Mas as línguas estranhas vão permanecer até a volta de Cristo. Assim como nós vimos hoje aqui, né, com o nosso querido presbítero Jorge Araújo, agora pela manhã. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido e não esquece. Aí à sua direita tem um botãozinho abençoado com o nome inscrever-se. Inscreve no canal, dá essa força pra gente. Se você gostou desse conteúdo mais resumido, só o sumo da palavra de Deus para a sua vida, compartilha para mais pessoas, nos ajuda, nos motiva a fazer esse trabalho. Então, o EBD Sinopse adverte, essa aula não tem a intenção, o intuito nem a pretensão de substituir a sua aula na sua congregação, com os seus irmãos e com o seu professor da Escola Bíblica Dominical. O intuito dela é dar um caráter de suporte. Então, já feito todas essas considerações, resta-me agora fazer a nossa oração de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo que derramaste, Senhor, sobre cada um de nós, por ser a habitação do Espírito Santo, Senhor, que nos guia, que nos direcione, que, Senhor, cada dia mais consigamos estar em plena comunhão com o teu Espírito. Nos livra, nos protege contra todo o intento do maligno, contra os dados inflamados, contra todas as potestades e as pragas sobre essa terra. Continua conosco, Pai, nos ajudando, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo e todo sempre. Amém. E eu espero você na próxima aula da Escola Bíblica Dominical, aqui, EBD Sinopse. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus.